Estamos de volta com o canal Reino de Amigos. Seja bem-vindo a esse canal em que você vai poder ouvir algumas mensagens curtas, devocionais sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. E nós estamos começando uma nova série depois de tanto tempo. Nós vamos falar sobre o Evangelho de Romanos. Sim, uma carta tão especial que mudou a vida de tantas pessoas ao longo da história da era cristã. E eu gostaria de fazer algumas reflexões com você nessa carta ao longo dessas próximas semanas. Romanos capítulo 1 é por onde nós vamos começar. Eu convido você a se aventurar comigo. E hoje nós vamos falar sobre o tesouro de Deus. Imagine que você é um pirata e na perspectiva dos piratas, eles viajam longas distâncias pelo mar à procura de tesouros perdidos, grandes fontes de riqueza que estão escondidas em algum lugar há centenas ou talvez milhares de anos. E sim, há um tesouro escondido. Dependendo do valor contido ali, cresce a nossa disposição em buscar, em encontrar esse tesouro. Agora, isso também leva a gente a tomar alguns riscos. Dependendo da quantia de dinheiro que tem ali, a gente pode tomar mais riscos para conseguir encontrá-lo. Agora, eu te pergunto, e se Deus tivesse um tesouro que está disponível para você? E nesse tesouro contém o preço da sua alma. Quanto você faria para encontrá-lo? Em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus usa essa ilustração. Ele fala que o reino de Deus é como um tesouro que foi escondido. Olha o que ele diz em Mateus 13, 44. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Imagina isso, que o reino dos céus, ou seja, o acesso a Deus é como um tesouro e que um homem que encontra, ele estaria disposto a dar tudo que ele tem para ficar com ele. A palavra evangelho é a palavra que aparece 6 vezes apenas nesse capítulo 1 de Romanos. Quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para cristãos do primeiro século que eram da cidade de Roma. E a cidade de Roma não era apenas tão importante como é nos dias de hoje, porque lá tem o Vaticano, enfim, é uma cidade turística muito importante, mas ela era, naquela época, o centro do Império Romano, o império mais poderoso do mundo. É a capital do império, é o grande centro da filosofia, do conhecimento, das transações comerciais e do poder imperial. Lá é o centro do poder. E lá tem cristãos. E Paulo está escrevendo para eles dizendo, olha, eu vim mostrar para vocês um tesouro de Deus. E que tesouro é esse? É o Evangelho. Paulo começa dizendo, por exemplo, no versículo 3, que este Evangelho diz respeito ao seu filho. Filho de quem? O Filho de Deus. Paulo diz no versículo 1 que ele era servo desse Cristo Jesus, o Filho de Deus, e ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse Evangelho significa uma boa notícia, uma mensagem, e que se você se apropriar dessa mensagem, é como se você estivesse recebendo o tesouro de Deus. É o que Deus nos trouxe de mais valioso, mais importante, que custa o preço da sua alma, da sua eternidade. É o Evangelho. É por isso que eu me chamo de evangélico, porque na verdade os evangélicos, os cristãos, eles só são evangélicos e cristãos por conta dessa boa notícia, dessa mensagem, desse evangelho. E o que é que ele significa? Ele é a mensagem principal da Bíblia. Aliás, ele está em toda a Bíblia. O evangelho é a notícia que permeia de Gênesis a Apocalipse. É a mensagem de Deus para a salvação do homem, de todo aquele que crê. Tudo gira em torno do Evangelho. E o Evangelho aqui, nos versículos de 1 a 7, segundo Paulo, ele tem 4 implicações. A primeira
é que ele não está escondido. Diferentemente de um pirata que tem que cavar fundo no oceano, nas areias de uma praia, para encontrar esse tesouro tão difícil, ou talvez dentro de uma gruta, de uma caverna, que ele tem que passar por perigos. Não, o Evangelho é o tesouro de Deus, que não está escondido, ele está acessível, ele já foi revelado, ele já está escrito, ele está disponível a nós. Paulo diz que ele está disponível aonde? Versículo 2, ele diz que no passado Deus prometeu esse evangelho por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Ele está na Bíblia. Você quer conhecer o tesouro de Deus? Vá ao livro de Deus, a Bíblia, as escrituras sagradas. Segunda implicação, o evangelho é uma boa notícia sobre uma pessoa. Versículos 3 e 4 diz que esse evangelho é a respeito do Filho Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se encarnou, virou homem, viveu entre nós de forma perfeita. Ele fez milagres, ele curou pessoas, ele demonstrou o seu poder e a sua credibilidade através da sua pregação e através dos seus milagres. Mas não é apenas a respeito de uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Deus. O próprio Deus se fez homem e viveu entre nós, e morreu numa cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado no trono dos céus. Terceira implicação, essa boa notícia, esse tesouro de Deus, não pode ser comprado. Olha o versículo 5. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé. O que Paulo está querendo dizer? É que você recebe esse tesouro não fazendo uma troca por ele, não entregando tudo que você tem, não se esforçando para obtê-lo, não comprando por qualquer valor. Na verdade, você recebe o evangelho pela fé, simplesmente estendendo a mão e recebendo, porque você confia nele em seu coração. Não pode ser comprado, não pode ser obtido, não pode ser merecido, não pode ser conquistado. É pela fé. E quarta e última implicação, envolve entrega total. Entrega total. Olha o versículo 6, Paulo está dizendo que entre vocês se encontram aqueles que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A partir do momento que você recebe o evangelho, essa mensagem de Deus, no livro de Deus, pela fé, que não pode ser comprada, isso significa que você automaticamente está pertencendo a Jesus. Você já não é mais de si mesmo. Você agora foi vendido a Ele. Você pertence a Ele, ao reino dEle. Então, exige de você uma entrega total de tudo que você é. Agora a sua identidade muda. Você não é mais você. Você agora pertence ao Evangelho de Jesus. Você é um cristão. Paulo entregou esse tesouro aos moradores da capital do império, que era Roma. O maior tesouro do mundo. As grandes maravilhas do mundo estavam ali em Roma. Mas Paulo está dizendo que há um tesouro muito maior que esse mundo jamais pode dar. É o tesouro da mensagem da salvação de Deus. E esse tesouro é Jesus Cristo. E hoje eu convido você a ouvir desse tesouro ao longo das nossas mensagens. Jesus é aquele que morreu para nos dar vida. É aquele que padeceu para nos tirar da condenação eterna. E se você confiar nele e entregar sua vida para obter esse tesouro, você nunca mais vai ser o mesmo. Não existe nada mais importante do que esse tesouro. Ele é um tesouro maravilhoso. O que você está disposto a fazer para obtê-lo? Confie em Jesus hoje e você receberá o tesouro de Deus. Eu quero dar uma lição de casa para você. Leia Romanos, capítulo 1, dos versículos 1 a 7, e eu quero que você defina o que é o Evangelho com as suas palavras. O que é essa boa notícia? Paulo ele vai resumir essa boa notícia nos primeiros 7 versículos da sua carta. Então, eu quero que você defina o que é o Evangelho e todas as suas partes que o compõem. No próximo vídeo, você vai ver se acertou ou não. Que Deus te abençoe. Grande abraço.